Nós estamos aí na nossa Academia da Orla e nós temos um exercício que é um exercício exterior, desculpa. É um exercício exterior que é o exercício da solitude, né? É interessante a gente falar no Dia dos Pais sobre silêncio, né? É um negócio meio complicado. Não é só o silêncio, também a quietude, né? Nós estamos vendo que nós estamos vivendo ali num mundo que ainda é meio complicado, né? E nós precisamos aprender a concentrar, né? Eu vi uma vez um treinamento de tênis que eu achei interessante. A pessoa pegava uma bolinha de tênis, colocava em cima da televisão e embaixo assim na televisão ficava passando muitos estímulos visuais. E o tenista, ele tinha que concentrar naquela bolinha. E ele não tinha que perceber nada ao seu redor. O único foco dele era aquela bolinha. E então ele, no programa de televisão, pediu para você colocar em cima da sua televisão um objeto e que você ia ter a mesma experiência daquela pessoa. Então, a gente ficava olhando, mas nossos olhos iam para onde? Da televisão. A gente queria ver o que estava acontecendo, o homem correndo, o atleta caindo, o lago mexendo. A gente concentrava mais naquela coisa do que no objeto que você colocou ali em cima da televisão. E ele disse que se você quer ser um brincador de tênis, você não precisa nada disso. É só você ir lá e acertar a bolinha, né? Mas se você quiser ser um jogador de tênis, você precisa aprender a se concentrar, né? E uma das coisas me remeteu ali aos meus tempos de corrida, que a primeira vez que eu fui fazer uma prova oficial, 100 metros rasos, estava aí já há quase um ano e meio treinando, eu já estava com a minha marca já abaixo dos 11, 10 e 9, 10 e 5. No treino, uma vez eu fiz 10 e 3, mas assim, impulsionado pelo vento, então não serviu, né? Eu lembro que assim, era uma classificatória, ainda não era a final, e então o cara mandou ir às marcas, colocamos lá, fizemos todo o posicionamento, envergação do corpo, deu tiro, pá! Sabe quando você sai? Foi a melhor saída da sua vida? E eu estou correndo e nos primeiros 50 metros não tem ninguém perto de mim, né? Aí veio aquela sensação assim, eu não queimei porque não teve 2 tiros, mas eu estou muito na frente das outras pessoas. Quando de repente, na galeria, o pessoal que treinava comigo começou a gritar, vai Eduardo! Quando eu virei a cabeça assim, ó, por uma fração de segundo, eu perdi minha passada. Né? Sabe quando você está ali convicto que você vai ganhar e você ouve e dá aquela... Aí o seu pique de braço, porque a coordenação de braço e perna tem que ser fantástica. Né? E quando eu dei aquela vaciladinha, o pessoal já encostou do meu lado e aí no final eu fiquei em 5º lugar. Né? Só classifica 3. Né? E aí eu não avancei na etapa. Mas aquela tirada de concentração, na verdade, se eu quero ser ganhador, o mundo pode gritar. E na verdade, na arena, todo mundo está gritando, porque as provas são simultâneas. Tem corrida, tem salto com vara. Então cada público está gritando por alguma coisa. Mas eu me desconcentrei, eu ouvi vozes amigas, me desconcentrei e aí eu fui desclassificado. O meu treinador, ele ficou muito bravo. Ele chegou e falou, cara, que deu naquele passo lá? Eu falei, não, aqui eu ouvi. Você não tem que ouvir, você tem que ver a fita e meter o peito na fita. Você não ganha corrida com, né, tchauzinho, vovô, mamãe, tio, vovô, mamãe, quando tiver medalha no peito. Antes disso, não, né? E é interessante, né, que nós vivemos em uma sociedade agitada e barulhenta, cheia de efeitos visuais,
tentando captar o máximo da nossa atenção. Os artifícios são usados para influenciar nosso ser interior e criar valores que realmente são fantasias. E no final, são também escravizantes. Né? É interessante que a gente olhe assim, alguém aqui já viu um filme de Nova York ou de Tóquio à noite? Tantos letreiros, tantos chamativos, as coisas piscando ali, né? O Guga tinha arranjado um vídeo, mas não sei o que aconteceu, não conseguiu vincular. Seria poder ver um vídeo desses tantos neons chamando a nossa atenção, né? Filhos, cadê os filhos? Levanta as mãos. Os filhos foram comprar presente para os pais do shopping, né? Já viram aquela balbúrdia, né? Tudo enfeitado, Dia dos Pais, promoção, né? Está certo que o pai é emoção, né? Se é promoção, né? Ai, essa foi ruim demais, né? Mas nós olhamos as vitrines, ficamos entusiasmados com aquilo, e se você for no shopping, assim, você acaba gastando muito tempo lá dentro, né? E cada local mais bonito do que o outro, né? Isso muitas vezes nos dá a sensação de que se eu não der algo para o meu pai, eu não sou um bom filho. Você já teve essa sensação? Puxa, mas se eu não der algo para o meu pai, eu não sou um bom filho, porque no Dia dos Pais eu tenho que dar alguma coisa para o meu pai, né? É interessante, a gente só tem que dar coisa para o pai no Dia dos Pais. Valores que estão sendo colocados na nossa cabeça, valores de consumo. Olha só, carro. O que se vende nessa imagem? O carro ou o sexo? É interessante que o valor, por que eles não colocam só o carro puro e simples? Né? Sempre tem que ter uma mulher fantasiada ali, né? Uma mulher com as pernas, e ela entra no carro e todo mundo fica clicando a mulher, não pega nem detalhe do carro. É que estão implantando um valor pra gente, que a vida ela é maquiada com essas belezas artificiais. Se você tiver esse carro, você tem a garota que você quiser. Sim, né? Tem um montão de Maria Gasolina querendo andar com você nesse carro, né? Tem um montão de pessoas que querem agarrar com você e depois solapar o dinheiro, a tua vida financeira. Oportunistas não faltam, e essa imagem que passam pra gente. Nós temos que comprar, né? Olha o carro, não, olha a moça que está apresentando o carro. São essas imagens que vêm pra gente deturpando valores que a gente tem, né? Olha só, né? Dia dos Pais, esse pai deve ser amado, hein? Olha só quanto presente deram para ele, né? Você é o que é quando você tem, e quando você pode mostrar para as outras pessoas que você tem. É interessante que de vez em quando, né, a gente vê pessoas no shopping com sacolinhas de marca, né? Só que o que tem dentro não é daquela marca, ela só saiu com aquela sacolinha que ela tem de marca, ela sai com a sacolinha de marca e vai colocando lá as coisas que ela comprou nas outras lojas, que não são tão de marca, mas ela anda, né, com a bolsa ali para mostrar que aquilo né, valores. Nós mostramos para as pessoas os nossos valores através das nossas roupas, das coisas que estão ao nosso redor. Mas a maior propaganda enganosa que tem e que consome o nosso país, e aqui eu quero retratar muito bem, é essa daqui, ó. Free. Seja free. Seja livre. Fume o cigarro. Se você fumar, verdadeiramente você é free, né? Agora não tem a sociedade, não tem. Eu sou livre. E é uma coisa tão escravizante que o Ministério Público teve que colocar, né? Fumar causa aborto espontâneo. Fumar dá câncer na laringe e no pulmão, né? Você foi realmente livre ou você se tornou escravo?
né? Eu que cheguei a fumar 3,5 maços de cigarro por dia, eu quero dizer para você que eu fumava e não era livre, não. Né? Já chegou um momento que eu acendia o cigarro, estava na metade, o cigarro já estava subindo o segundo. Aí falou, mas eu não cabia aquele lá, né? Aí como assim? Para aproveitar o máximo do outro, né? São coisas escravizantes. Então, né? Solitude é a separação de um tempo para nos afastarmos da agitação e convidarmos Deus para pôr em ordem nossa vida interior. Como num jogo de xadrez, né? Solitude não é alienar-se do mundo, é se afastar momentaneamente para poder ser mais efetivo nele. Meu pai jogava xadrez, né? E jogava muito bem. Eu era muito estabanado, pouco concentrado, então eu caía sempre nas armadilhas que ele fazia e eu caía nelas, né? Mas uma hora do jogo de xadrez, que ele estava falando assim, Eduardo, quando você não tem aquela solução, naquele momento você está muito fixo, levanta um pouco e olha de longe. Isso vai ajudar você a ver as possibilidades do movimento do seu adversário e o que ele está aprontando para você. Né? É interessante você olhar nesse campeonato de xadrez, o cara está ali, de repente dá um afastado. Né? Por que ele precisa disso? Ele precisa desse tempo para ele descobrir um verdadeiro foco. Thomas Kempis diz assim: a pessoa que deseja atingir a interioridade e a espiritualidade precisa deixar para trás a multidão e passar mais tempo com Jesus. Olha só esse homem aqui, ó. Todos os outros aqui estão fazendo um cumprimento nazista para o Hitler. Mas olha esse homem no meio. O que ele está fazendo? Ele está numa posição totalmente contrária. Ele está de braço cruzado e ele fala assim: epa! Né? Nós, como cristãos, para aprendermos a concentrar, nós precisamos dar uma parada e não ser levado por essa agitação, desse consumo, dessa vida louca que a gente vive, pensando que ela traz os verdadeiros valores para a gente. Né? Olha só, o que acontece com Jesus? Jesus, depois de estar ele ter feito milagres, curas e um monte de coisa, o que Jesus fez? Saindo da agitação, Jesus foi para um lugar deserto para orar. Jesus estava no começo do seu ministério, já fazendo muitas coisas, muitas pessoas estavam seguindo, mas no meio da agitação, o que Jesus ele fez? Ele se retirou para um lugar deserto, para poder se focar, para poder orar, para poder buscar, né? Primeiro o alvo da solitude, aquietar-nos para que o nosso coração saiba que Deus é Deus. Deixa eu falar uma coisinha aqui. É interessante, né? Que no mundo de hoje a gente tem uma série de dificuldades, né? Por exemplo, quando eu era jovem e ali eu encontrei Jesus, eu tive uma oposição da minha família em relação ao cristianismo, né? Então era meio difícil focar na minha casa, porque era meio complicado fazer essas coisas dentro da minha casa. O bairro que eu morava era muito agitado, né? Então não tinha muitos locais ali. Então o único local que eu descobri que era um local um pouco mais silencioso, que eu poderia contemplar árvores ou ouvir um pouco de pássaros, era dentro do cemitério. Então eu pegava a minha Bíblia e ia para lá. Cemitério é um lugar muito calmo, muito legal, né? Bom, aquilo que a gente foi não tem árvore, né? Só tem na avenida, né? No meio não tem, né? Mas o cemitério que ia lá perto da casa de onde eu morava, ele tinha banquinhos, árvores, você poderia ficar tranquilo, ninguém ia perturbar. Talvez o pessoal ia falar: olha, ele gostava tanto de alguém que morreu para ele, né? E nós tirávamos esse tempo para poder meditar em algum lugar um pouco mais calmo. Eu vou chamar minha esposa e ela vai falar com vocês, né,
Só que para isso aqui eu preciso fazer uma... Ela vai contar para vocês sobre a experiência dela num lugar calmo. Mas eu preciso fazer uma mágica aqui. Deixa eu abrir meu som aqui. E agora, deixa eu ampliá-la aqui para todo mundo. Damares, você pode contar pra gente? Você pode abrir o som? 13. É o 13? Tá perto? Sim. Agora estamos. Você pode contar um pouco da sua experiência sobre o silêncio? Ok. Bom dia, Ana Sul. Bom dia. Parabéns, papais presentes. É um dia muito especial hoje, né? Eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com a solitude, né? Gente, a primeira vez que eu ouvi essa palavra solitude, eu vou confessar para vocês, eu não fazia ideia do que ela seria. E na realidade, a palavra que me pareceu, assim, ser meio parecida, né? Era a palavra solidão. E eu lembro que uma das coisas, um dos passos que nós tínhamos que fazer era aquietar e ficar perto de alguma coisa da natureza de Deus. E ter um tempo de contemplar, o poder de Deus na natureza, né? E nós morávamos em São Paulo, num apartamento pequeno. E eu fiquei muito contente pensando assim, puxa, é alguma coisa que Davi provavelmente fez muitas vezes. Ele contemplou os montes, os passos verdejantes, as águas tranquilas. E eu lembro que eu abri a minha janela, mas nós morávamos no primeiro andar. E a minha janela era toda engradada, para que não entrasse ninguém de fora, né? E eu não fiquei muito animada em fazer olhando pela janela. Aí eu falei, acho que eu vou olhar o céu, e fui até a sacada, mas tinham tantos prédios ao redor e o céu ficou tão pequeno, um espaço tão pequeno. E eu falei, meu Deus, como que eu vou contemplar alguma coisa que Deus fez aqui? E eu sempre gostei muito de plantas, eu tinha plantas em casa, e eu falei assim, eu vou fazer perto das plantas. Tinha uma planta fora na sacada, e da onde eu estava dentro tinha uma outra planta também, podia ver as duas, né? Eu falei, ok, eu vou contemplar Deus e vou ver as maravilhas, como Deus fez as cores, as formas, as texturas, como planta é vida, né, dando oxigênio. E assim eu fiz por um tempo. E Deus me deu um presente. Na planta da sacada, vieram 2 passarinhos e fizeram um ninho lá. E nasceram os 2 filhotinhos, esses passarinhos foram embora e vieram outros. E, gente, até o final do tempo que eu tinha naquela casa, ficou um viveiro de passarinhos. E Deus estava me falando que Ele estava cuidando de mim, da minha família, da mesma forma como Ele cuidava daqueles passarinhos. E essa experiência, ela nunca mais me saiu do coração. Então, eu entendi que a solitude, ela não é um momento que nós estamos sós, desamparados, mas na solitude nós estamos muito bem acompanhados com a presença de Jesus, né? Como eu ouvi o André falando aí sobre no louvor, estar ao pé do ouvido, é mais ou menos isso, é como falar ao pé do ouvido, né, de Deus. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje, porque foi uma coisa que me marcou muito. Obrigado. Para vocês. Obrigado. Agora deixa eu ali, trazer ela de volta para cá. Aí ela. Ops. Deixa ela aí. Tem grandes problemas com a tecnologia. Ok. Deixa eu colocar ali no local certo. É interessante como muitas vezes dentro da nossa visão
silêncio significa solidão, e na verdade não é. Né? É aquietar o nosso coração para a gente aprender que Deus é Deus. Uma das coisas que eu falo, assim, que eu ganhei aqui, um presente que vocês me deram aqui na Obra Sul, é que eu tenho uma caminhada Cláudio Coutinho, que eu posso sentar ali e ver os saguis, ver os pássaros vermelhos, amarelos, e eu posso sentar ali de manhã, olhando o mar e sentindo aquela brisa gostosa, e eu posso chegar lá, abrir meu coração para Deus e falar com Ele e deixar Ele falar comigo. Né? Ontem foi o meu passeio eu pensei que o lado bonito era só aquele lado de lá, mas eu fui passear na orla da Urca, e eu sentei ali olhando para os barquinhos ali parados, aquela água calma, né? Aquelas plantas de trás do seu nome, aquelas plantas ali que agora está na época de cair as folhas, ela fazendo sombra para mim. Eu pude sentar ali e contemplar e perceber que tem muitas coisas que Deus ele quer falar no nosso coração e que a agitação ela não nos permite. A palavra de Deus é assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos. Aí, essa palavra também pode ser traduzida: parem de lutar e saber que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se nós não pararmos no nosso coração da agitação, a gente não vai ouvir a doce voz de Jesus falando: olha, filho, eu cuido de você. Filho, eu sei das tuas preocupações. Você já notou que quando você quer fazer silêncio, o silêncio te perturba? Eu falo o terrível grito do silêncio, né? Você quer ficar no silêncio e de repente começa a ouvir muitas vozes. Vozes como assim: cara, você está perdendo tempo. Olha, você precisa fazer alguma coisa. Olha, tem tantas coisas. Olha, bom, mas se vê você, né, pastor da igreja, sentado na murada da Urca, eles vão falar assim: esse pastor não faz nada, não. E aí vem as vozes, né, querendo tirar a gente daquilo que Deus ele tem preparado. Né? Deixa eu mostrar para você rapidamente os focos da solitude. O primeiro foco é abrir meu coração a Deus, sem máscaras, sem jargões, sem hipocrisia. É me derramar na presença. Falar das coisas que incomodam, das pressões que nós temos, dos pecados que nós não conseguimos vencer. É nesse momento só você com Deus. Você não precisa usar uma fórmula. Você não precisa inventar algum poema ou recitar um poema. É você e Deus. Quando você abre o seu coração, você descobre como Deus ele fala, né? Eu quero dizer assim: Deus fala através da palavra, Deus fala através das mensagens que você recebe, Deus ele fala através dos seus pais jovens. Seus pais carregam a voz de Deus, viu? Ah, mas meu pai não conhece a Deus. Mesmo ele, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Escuta os teus pais. Deus fala através de vidas espirituais, mas Deus fala através da natureza. Tudo que Deus pode conhecer, Ele já revelou através da natureza. E Deus ele fala também audivelmente. Ele fala audivelmente. Ah, mas eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Não, Deus ele não vai ficar gastando a palavra dele. Você vai ouvir a voz de Deus num momento muito especial. No momento que ele quer falar alguma coisa muito diretiva com você, ele vai falar com você. Olha só esse texto aqui. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu
a Ele meu auxílio e meu Deus. E continuando no Salmo 42, 1 e 2, diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Né? Esse anseio de querer estar na presença de Deus, mas para isso a gente precisa aquietar o nosso coração, e nós precisamos estar abrindo o nosso coração. Segundo, né, descansar. É interessante como muitas vezes o mundo agitado rouba as nossas energias, né? E eu posso dizer que nós precisamos descansar fisicamente. Tem pessoas que estão trabalhando muito, e antes de você poder entrar na presença de Deus no silêncio, você precisa descansar fisicamente, dormir mesmo, né? Elias, ele esteve num momento de grande embate com 40 profetas de Baal. Ele pede para descer fogo do céu para consumir lá um sacrifício todo encharcado de água. Deus faz aquele milagre, vem o fogo do céu, consome tudo aquilo ali, né? E de repente, num momento de pressão com a esposa do rei, Jezabel, ele dá uma pressionada nele, ele se vê aturdido, e Deus leva ele para uma outra experiência. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso dali, né? Olha só, acerca de Jesus também, havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim do quê? Então, muita atividade também leva ao problema. Precisamos de um lugar deserto para poder descansar. Bom, final da criação, o que aconteceu? Descansou Deus, ensinando para o homem que o homem precisa aprender a parar suas atividades para poder ouvir a Deus. Descansar espiritualmente no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Descansa no Senhor. É interessante que Elias, ele foi levado numa caverna. E lá naquela caverna, ele já com medo, ele acabou de fazer um milagre ali, descendo o fogo do céu, mas agora ele está coçado por causa da Jezabel, que quer a cabeça dele. Ele está com medo, mas a palavra de Deus diz assim: ele dormiu um dia, dormiu outro dia, dormiu o terceiro dia. Depois do terceiro dia, então ele estava pronto para ouvir a Deus. Porque agora ele já tem um outro descanso que ele pode ter. É descansar espiritualmente. Descansar em ouvir a voz de Deus, né? Vamos continuar. Andar com Jesus, um encontro diário com seu melhor amigo. Espero que vocês tenham um grande amigo, né? Eu tenho 2 grandes amigos, só que eles estão longe de mim. Um é meu cunhado, que está nos Estados Unidos, e um outro é um amigo que está lá no Japão, né? Mas ele morava em Londrina, no Paraná. Uma das coisas que eu gostava de fazer com esse meu amigo do Paraná, né, era ter um momento que a gente tinha, um momento chamado Momento do Lago. O que era o Momento do Lago? No fundo da casa dele tinha um lago. E muitas vezes, quando nós estávamos agitados na pressão das coisas, o que a gente fazia? Tinha uns banquinhos de madeira, ele sentava de um lado, eu sentava do outro. Naquele momento, nós não falávamos um com o outro, nós intercedíamos um pelo outro. Isso significa o quê? Eu estou orando pela vida dele, ele está orando pela minha vida. E tinha momentos que tanto ele como eu buscávamos a presença desse lago para chorar, né? Eu lembro de uma das minhas crises
de ministério, né? Foi assim: Senhor, por que o Senhor me chamou para ser pastor? Por que o Senhor me chamou para tentar falar com gente que não quer ouvir? Por que o Senhor me chamou para aconselhar pessoas que já tomaram suas decisões e não estão nem aí com os teus conselhos? Por que o Senhor me chamou para liderar líder cabeçudo? Por que o Senhor me chamou para chegar e cuidar desse caos aqui que a gente fala que tem que evangelizar, ninguém evangeliza, a gente fala que tem que orar, ninguém ora? Eu vou desistir desse negócio aqui porque tá ruim demais, né? E eu fui lá, então ali lá no lado. Eu falei para ele: amigo, tô indo para tua casa, estou saindo de São Paulo, estou indo para Londrina, aguenta aí que eu preciso ir para lá. Né? Eu lembro que eu sentei ali, chorava, aquela crise, né? E ele ali do lado orando por mim, sem falar uma palavra e tal. Passava ali quase 3 horas eu chorando ali na beira do lago. Esse meu amigo chegou e falou assim: Eduardo, vamos pescar? Né? Eu falei: você sabe que eu não gosto de pescar. Né? Não, vamos pescar. Você pode aprender coisas novas? Eu falei: gosto. Então você vai aprender a arremessar, tá? Aí eu fui lá e ele me levou num outro lugar que tinha um pesqueiro. E aí nós fomos pescar e eu peguei um peixe, que eu briguei muito com o peixe. E aí quando eu voltei, eu dormi. Eu precisava, na verdade, o meu estresse todo não eram as pessoas. Jesus teve a oposição das pessoas, não são as pessoas. A nossa briga não é contra carne ou sangue, a nossa batalha é uma batalha espiritual. E ali então Deus ele me mostrou: eu preciso aprender a andar de maneira diária, mas eu preciso aprender também a descansar, né? E quando eu encontro com o meu melhor amigo, o que eu quero fazer com o meu melhor amigo? Colocar a conversa em dia. Com Jesus é a mesma coisa. Nós devemos colocar a nossa conversa em dia, falar com Ele o que está passando, o nosso cotidiano, as coisas que nos dão. A gente só fala de coisas tristes com Deus, né? E das coisas legais, né? Que nem estava com minha filha ali no Pão de Açúcar e de repente a gente viu um submarino entrando ali. Falei: cara, olha, um submarino! Imediatamente falei: Deus, obrigado, porque você me deixou ver um negócio fantástico aqui dessa pedra aqui, né? Uma visão. Quantos daqui já viram um submarino navegando aí aqui na região? Fora quem já entrou dentro do submarino, né? Mas a maioria nunca viu o submarino. Mas Deus me deu a graça de ver o submarino, e eu tenho que louvar a Deus por causa do submarino, né? E falar: Deus, olha aquele passarinho, Deus, o vermelho que o Senhor colocou naquele passarinho, que coisa maravilhosa essa cor aí. São admirar e falar com o seu melhor amigo as coisas que acontecem no seu dia a dia. Se vocês me obedecem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Né? É interessante, Jesus ele compartilha a oração que ele está fazendo com o Pai, né? E ele fala do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Jesus ele te chama de amigo, cara. Mas é um amigo que você precisa cultivar o seu relacionamento com ele, porque tudo que o Pai falar, ele quer revelar para você. E você acha que Deus tem coisas boas para revelar para você? Quem crê que Deus tem coisas boas? Então nós temos que falar com o amigo que está lá junto do Pai, e ele vai falar para a gente
o que nós precisamos saber, né? Terceiro, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que há por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Ele deu o Espírito Santo. Jesus, ele disse que eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou mandar e enviar o Espírito Santo para ele falar para vocês, no teu coração, o que precisa ser revelado para vocês. Como você pode compreender a palavra de Deus? Conversando com o Espírito e ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu me deparo com partes das Escrituras que eu não entendo. Eu falo, Deus, eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo como é que eu vou viver isso aqui. Senhor, mas aqui no mundo de hoje dá para viver isso? Né? E calmamente, tranquilamente, o Espírito Santo ele vai falando ao nosso coração. Voltando na história de Elias. Elias, ele foi buscar a presença de Deus e de repente veio aquele barulhão, aquele estrondo, ele foi buscar a voz não estava ali. A voz, quando passou uma brisa suave, a voz de Deus estava na brisa suave, né? Não é na agitação. Por isso a gente precisa da solitude. Faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Faz-me ouvir do teu amor leal. Que fase gostosa essa, não é? Puxa, você acordar de manhã e ouvir que o amor de Deus é leal. É leal para você. O Espírito Santo faz você ouvir essa voz. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Um pastor disse assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, senão use cotonete. Né? Está precisando de cotonete. Não, brincadeira, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E aqui o Espírito Santo vai estar falando para você. Resultado esperado da solitude: um encontro pessoal e relevante com Jesus, que nos leva à obediência. Quem ama, obedece. Quem ama, escuta e coloca a sua vida diante de Deus. Exercício: tenha em mão um caderno para fazer notas sobre as suas percepções. Pega um caderno de padeiro, né? Que a gente fala aqui, caderneta, né? Que antigamente a gente ia para a padaria e deixava no fiado ali, né? Pega ou um bloquinho que você possa colocar no bolso, ou um post-it, né? Quando você sair para ouvir a voz de Deus, aquieta o teu coração. E se Deus colocar um versículo para você ler, marca ali. Se Deus colocar no seu coração alguma atitude que Ele quer que você tome, marca ali. Né? Então, como é que a gente pode fazer? Prepare ou ache um local onde você pode ter um tempo a sós com Deus. Local sem agitação. Separe um tempo. Né? Tem pessoas que trabalham, que preferem fazer isso no almoço, porque no almoço todo mundo sai do escritório e ele tem um tempo que ele pode separar para Deus ali no escritório. Pode ser assim. Se você tem essas belezas naturais que o Rio de Janeiro tem de monte, né? Eu quero dizer assim, jovens, se vocês querem um local maneiro para você sentar e ali observar e depois até sair e tomar um chocolatinho da hora, você vai ali no Forte de Copacabana, ok? Tá certo que você vai ter que pagar 6 contos para entrar lá no local, mas você entra e vai lá onde estão os canhões, você senta, você fica de frente, ali a entrada da Baía da Guanabara, uma coisa fantástica. Aos casados, eu quero sugerir que vocês façam isso com obrigação e paguem um tatele de nozes para sua esposa, para ela comer um tatele de nozes junto com um chocolatinho,
ok? É obrigatório para vocês levarem para um pôr do sol ali, ou um momento assim. Domingo à tarde é muito bom você fazer isso aqui, ok? Segundo, outro tipo de exercício que você pode fazer: medite sobre as superatividades que eu oferto. Vamos dar uma olhada aí. Por que eu estou agitado? Por que está agitada a minha alma? Aí você para lá e faz um silêncio e pergunta para você mesmo: por que a minha alma está agitada? Né? E no final coloca essa frase: espere em Deus. Espere em Deus. Tem um versículo ali na frente. Terceiro exercício que você pode optar para fazer: quais obstáculos percebo quando estou tentando me concentrar no silêncio que include? O que eu posso fazer a respeito? Né? Que vozes que você fica escutando que estão querendo tirar a concentração? E aí toma uma atitude a respeito dela. Quarto, separe um tempo com seu cônjuge para terem um tempo de silêncio juntos. Medite sobre os pontos que você admira em seu cônjuge. Depois desse tempo determinado, compartilhe o que pensou. Não é tempo para você discutir relação, tá? Não, nós precisamos discutir relação. Não! Você olha o que você admira, o que é bonito no seu cônjuge, o que é importante, né? Compartilhe o que você pensou. E depois saiam e tomem um sorvete juntos. Tome um suco, coma um doce, passeie, namore, né? Se beijem bastante, né? Mas é esse momento. Só que quando vocês estiverem naquele local, né, ou sentado na mureta da urca, né, olhando os barquinhos, não fale nada um com o outro. Só deixa aquela palavra de admiração entrar no seu coração. Né? Porque quando você for falar, não vai ser uma coisa falsa, uma coisa só para cumprir currículo. Né? Mas é alguma coisa que você sente de verdade a respeito do seu cônjuge. Quietude, silêncio. Nós vamos cantar uma música agora. Pedir para a equipe de louvor ela